quero ministrar aqui rapidamente para vocês. Daniel capítulo 3, versículo 24. Aleluia. Daniel capítulo 3, versículo de número 24. Glória. Quem ama a palavra, diga amém. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Diz assim a palavra do Senhor. Se você não encontrou ainda, acompanhe aqui na lâmina do Data Show. Diz assim a palavra do Senhor. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e falou, dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. E respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Eita glória! Quem pode dar glória a Deus pela palavra? Levante as mãos assim, ó. 30 segundos de glorificação pela palavra. Glorifica a Deus pela palavra. Glorifica a Deus pela palavra. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Muito bem. Podeis assentar, irmãos. Me dê alguns minutos da sua preciosíssima atenção. Mas antes, aqui essa noite, eu quero pedir especial gentileza dos irmãos que a partir desse momento ficasse ligado na palavra de Deus. Deus vai falar conosco através da sua preciosa palavra. Irmãos, essa narrativa bíblica aqui é algo verídico, realmente aconteceu, não é uma história, tá? Uma história verídica. Isso aqui verdadeiramente aconteceu lá na Babilônia, em mais ou menos 500 e poucos aí antes de Cristo. 3 jovens, a Bíblia chama eles de Sadraque, Mesaque e Abednego, mas o nome verdadeiro deles era Ananias, Misael e Azarias. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou cativo o povo de Judá, esses jovens foram entre esses cativos, e lá eles serviram a Deus na Babilônia. E esse episódio realmente aconteceu. Um dia o rei teve uma ideia brilhante, levantar uma estátua, e disse: todos aqueles que não adorarem essa estátua quando for tocada aqui os instrumentos musicais, serão lançados imediatamente na fornalha de fogo. E esses 3 jovens não se dobraram diante da estátua, e a Bíblia diz que eles foram lançados na fornalha. Só que tem um detalhezinho aí: a fornalha foi aquecida 7 vezes mais, de maneira tão violenta que quando os meninos foram lançados, a língua de fogo, a chama que saiu lá de dentro da fornalha matou os soldados. Só você ter uma noção. Só que de repente o rei começou a olhar na fornalha e falou: não lançamos 3 meninos, beleza? Eu estou vendo 4 agora. E o 4 é semelhante ao Filho de Deus. Aleluia! Em outras palavras, Jesus estava presente. Agora está presente aqui esta noite, em nosso meio. Quem está entendendo, diga amém. Muito bem, você já conhece a história. Se perguntar para qualquer criança aí que frequenta escola dominical, ele lhe conta essa história. Qualquer crente aqui já leu, já ouviu, alguma coisa a respeito. Até a Hollywood já fez alguns filmes a esse respeito aqui. Mas, esta noite eu quero falar sobre 7 segredos que a fornalha de fogo ardente nos revela. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. E eu tenho uma notícia maravilhosa para vocês. Se você não está na fornalha, um dia você vai passar por ela. Misericórdia. E se você está na fornalha, Jesus vai passar contigo aí. Amém. E se você saiu da fornalha, glorifica a Deus, porque você entendeu que a fornalha não é fácil. Fornalha representa as provações. Fornalha, meus irmãos, na Bíblia está relacionada a uma grande provação, uma luta intensa, a uma adversidade, a um desafio à nossa fé. A palavra de Deus sempre nos ensina que muitas vezes Deus nos livra do problema. Deus não nos livra do problema, mas Deus nos livra no problema. Aleluia. Não, você não entendeu nada, vou voltar isso aqui. A palavra de Deus nos diz que muitas vezes Deus não nos livra do problema, mas Ele nos livra no problema. Você está... Vou fazer uma pergunta: quem quer estar na vontade de Deus aqui? Levante a mão. 95% das vezes a vontade de Deus não é a tua vontade. E às vezes, por desejo, você quer fazer a tua vontade, Deus acaba permitindo certas coisas aí na sua vida e na minha vida também, para nos alinhar com o propósito dele, né? Aqui nós vemos 3 jovens que foram tirados da sua terra, arrancados do meio da sua família e levados como escravos para uma terra totalmente diferente. Porém, mesmo nesse cenário totalmente contrário, esses 3 jovens vai nos ensinar aqui algumas lições preciosíssimas esta noite.
A primeira lição que eu aprendo aqui com a fornalha, o primeiro segredo que eu aprendo aqui, é que toda fornalha é fruto de obediência a Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga: toda fornalha é fruto de obediência a Deus. Quando meditamos em todo o texto, vamos entender aqui que os 3 jovens só foram lançados na fornalha porque decidiram ser obedientes a Deus, não negando a sua fé e os seus princípios. Logo podemos estar então algumas lições. E a primeira lição, esse primeiro tópico aqui é o seguinte: só entra na fornalha crente que é obediente a Deus. Sadraque, Mesaque e Abdenego não foram lançados na fornalha por terem tomado decisões erradas, mas foram lançados na fornalha por decidirem ser obedientes a Deus e não se curvar diante da estátua de Nabucodonosor. O inimigo não está preocupado com um crente desobediente ou um crente que vive em cima do muro, nem lá nem cá, mas ele está preocupado com o crente obediente que zela pela palavra de Deus, que quer agradar o Senhor. Aleluia. Servir a Deus implica, irmãos, em carregar cruz, em fornalha, deserto. Eu gostaria que você me apontasse ao longo da história bíblica, ao longo da história secular, um homem que foi usado por Deus que não passou pela fornalha. Não existe. Esse evangelho que Jesus Cristo é um cara adolescente carente de adoração, não é evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro é esse: quem quer seguir a mim, tome a sua cruz todo dia e siga-me. Isso é o evangelho verdadeiro. Então veja, só entra na fornalha o crente que é obediente a Deus. Segundo, só é lançado na fornalha o crente que não negocia princípios. Sadraque, Mesaque e Abdenego conhecem a palavra de Deus e sabem que é pecado prostrar-se diante de ídolos. Então veja, eles não usaram aquela expressão: bom, eu estou aqui, ninguém está me vendo aqui na Babilônia, então não custa nada dobrar o joelho também. Não vai. A gente fala: nós não iremos dobrar o nosso joelho. Nós estamos longe de Jerusalém, mas Jerusalém está dentro de nós. Aleluia! Deixa eu dizer algo para você aqui, querido. O cristianismo não é algo que funciona somente na quarta-feira ou no culto de domingo. O cristianismo funciona aqui, funciona na sua casa, funciona na faculdade, funciona no colégio, funciona no trabalho. Onde quer que você coloque a planta dos seus pés, você não pode negociar os princípios estabelecidos pela palavra de Deus no seu coração. Quem está entendendo, diga bem. O crente, irmãos, mas o crente que conhece a palavra de Deus, ele prefere muitas vezes ser taxado de quadrado, de ultrapassado, de qualquer outro adjetivo, do que ouvir da boca do Senhor naquele dia: apartai de mim, maldito, no fogo eterno que está preparado para Satanás e seus anjos. O que você prefere? Que o mundo olhe para você e diga: o cara é meio antiquado? Ou Jesus naquele dia olhar para você e dizer: apartai de mim, maldito, no fogo que arde? O que você prefere? Então, se você prefere não ouvir isso da boca de Jesus, não negocie os princípios que Deus estabeleceu na sua palavra e que estão inseridos no seu coração. E quando eu estou falando de princípio aqui, irmão, não estou falando de indumentária. Eu estou falando de caráter cristão mesmo. Você não pode negociar. O mundo está olhando para você e o mundo quer ver Jesus na sua vida. Aleluia. Veja, irmãos, que crente que negocia valores e princípios cristãos por causa de um pouco de conforto ou status aqui na terra, também está negociando a sua salvação. Veja o que Jesus disse: mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 10, versículo 33. Não sou eu que estou falando, é Jesus que está falando. Por mais duro que seja, é Ele que está falando. Você foi lançado na fornalha? José decidiu fazer o que é certo, não ceder a mulher de Potifar, que queria se deitar com ele, e por causa disso acabou sendo lançado injustamente na prisão, conforme Gênesis 39, versículo 20. Moisés decidiu fazer o que é certo, ao invés de ser chamado filho da filha de Faraó, ao escolher sofrer com o seu povo, conforme Hebreus capítulo 11, versículo 24 e 26. Veja o que diz a Bíblia: Paulo decidiu fazer o que é certo, pregar o Evangelho,
e por esse motivo deixou de ser perseguidor da igreja e passou a ser perseguido, conforme Atos capítulo 9, versículos 15 a 16. Crente que decide fazer o que é certo diante de Deus, sendo obediente à sua palavra, com certeza vai passar por perseguição, mas ele também vai experimentar com profundidade coisas extraordinárias da parte de Deus. Olhe 3 irmãos que estão perto de você, que dando amor e carinho, também o frio, o pregador é ruim. Então olhe 3 irmãos perto de você e diga para ele assim: não importa a fornalha, não negocie os seus princípios. E alguém me perguntou: como é que começa a propina? Eu falei: começa pagando o guarda. Quando o carro está atrasado em PVA, você quer dar dinheiro para o guarda. Já começa aí a negociar de princípios. Começa aí assinando um documento que você sabe que está errado, mas está assinando ele. Aí começa a quebra de princípios que Deus estabeleceu para a sua vida. Segundo lugar, a fornalha expõe a nossa fidelidade a Deus. A fornalha expõe a nossa fidelidade para com Deus, mesmo diante do decreto do rei Nabucodonosor, dizendo que todos deveriam se dobrar e adorar a estátua de ouro. A atitude de obediência desses 3 jovens expôs para toda a Babilônia a fidelidade que eles tinham a Deus. Agora eu me pergunto: o que é fidelidade? Fidelidade é um termo com origem no latim fidelis, que significa uma atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. Aleluia. Quem já aceitou Jesus como Salvador? Você tem ideia de que você assumiu? Vou perguntar de novo: quem já aceitou Jesus aqui? Você tem ideia de que você assumiu? Jesus disse: vós sereis minhas testemunhas. Você sabe o que significa testemunha? Em grego significa mártir. Jesus chamou você para morrer por ele. Essa é a proposta do Evangelho: morrer por mim. E todos os discípulos morreram por Jesus, com exceção de João. E nós queremos carregar, pastor Fábio, uma cruz de isopor com rodinha ainda. E se duvidar, a gente coloca um motorzinho ainda, para não pesar muito a cruz. Como aquele louvor que o pastor Edson canta, né? Minha cruz é pesada sim, mas preciso levar. Bem na frente ao rio, farei nela uma ponte para eu passar. Ouve nosso irmão, como é que é? Dou-lhe um pedaço, ficando tão leve que até poderia levar num só braço. Vamos lá. Mas Quando chegou à beira do rio, você pôs a chorar. ó, a cruz era curta, não deu uma ponte para ele passar. Amigo, carrega a cruz até a ponte de Jesus, viu? Aleluia, a gente pode dar glória a Deus por isso nessa noite. Aleluia! Pastor, do jeito que você está pregando aí, o propósito do cristianismo é dolorido, mas é dolorido mesmo. Eu não prego evangelho mentira para você não, gente. O evangelho é esse, é cruz mesmo, é luta. Só que tem um detalhe: Jesus disse: vocês vão ter 100 vezes mais nessa terra com luta, e depois a vida eterna comigo lá na glória. Quem está entendendo isso aqui da glória a Deus? Amém. Glória a Deus. Irmãos, se eu negociasse princípios, nossa igreja de Santa Felicidade já estaria construída, ó. O que apareceu de gente para tentar fazer negociada comigo? Vamos fazer um negócio, pastor. Fazemos um evento, chamamos o povo, o senhor dá tanto, o outro dá tanto, aquele dá tanto, faz isso aqui, a gente faz porcentagem por aqui, por aí sai, Satanás. Aqui não. Aleluia! Não negocia princípios. Irmãos, Deus é fiel porque Ele cumpre integralmente tudo que Ele fala e tudo aquilo que Ele promete. Como está a sua fidelidade para com Deus? Como é que ela está? Veja o que o salmista diz: os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra. Isso é Deus falando: para que se assentem comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Salmo 101, versículo 6. Aleluia. Glória a Deus. Quando a nossa fidelidade a Deus está em evidência, o inimigo vai fazer de tudo para nos intimidar. De tudo. Pode até falar mal da gente, comentar da gente para outras pessoas. Ele vai fazer de tudo. Veja o que diz: então Nabucodonosor ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais.
Eu vou fazer esses meninos se dobrar 7 vezes mais do que costumava se aquecer. Daniel capítulo 3, versículo 19. O rei irá diante da fidelidade desses 3 jovens, e por causa disso vai tentar intimidá-los ao dar a ordem para aquecer 7 vezes mais, além do normal. Da mesma maneira, o inimigo das nossas almas tenta a todo custo nos intimidar, querendo colocar em nós medo, pavor, desespero, na expectativa de que nós venhamos ceder e agir com infidelidade diante de Deus. Mas eu tenho uma notícia para você esta noite, para todos os anjos que estão aqui esta noite, e para todos os demônios, como diz o grande pregador, desavisados que vieram aqui por perto. Eu tenho uma notícia boa: Deus está pelejando a nossa batalha. Deus está pelejando a nossa guerra. Quem está entendendo a glória a Deus? Aleluia, estou sentindo a presença de Deus. Quer ver como é que Deus está aqui? Levante suas mãos assim. Enche essa casa de glória a Deus por 30 segundos. Deus está aqui. Eu sinto a presença do quarto homem da fornalha caminhando aqui esta noite. Eu sinto a presença dele aqui nesse lugar. Aleluia! Oh, glória! Pastor, toda fornalha, o quarto homem está caminhando contigo. Minha fornalha financeira, Jesus está contigo. Minha fornalha familiar, Jesus está contigo. Minha fornalha é enfermidade, estou desenganado dos recursos humanos, Jesus está contigo, passando. Minha fornalha é documento que não sai, Jesus, advogado dos advogados, daqui a pouquinho vai assinar o documento. A minha fornalha, pastor, é a depressão, Jesus está passando com você nessa fornalha também. Quem está entendendo isso aqui da glória a Deus? Só você não está percebendo, mas o inimigo já viu que Jesus está contigo. O inimigo quer fazer você mudar o seu posicionamento. Essa fornalha, eles vão mudar. Quando olhamos para o texto que está em apreço, percebemos que o primeiro toque dos instrumentos, esses 3 jovens haviam se posicionado com fidelidade a Deus e não se prostrando diante daquela estátua. Mas essa atitude vai gerar revolta e um grupo de caldeus que vão à presença do rei para denunciar esses 3 jovens judeus. Isso me lembra uma situação verídica de um jovem na sala de aula, 3º ano do ensino médio. O professor quis fazer uma gracinha com ele. O professor olhou para ele e falou: você é crente? Sou. Você crê que Deus existe? Sim. Então, o professor pegou um ovo e falou: vou soltar esse ovo. Se Deus existe, esse ovo não vai cair no chão. Aí o menino olhou para o professor e falou: tudo bem, professor, não há problema, mas deixa eu fazer uma oração primeiro. O professor: faça. O menino fechou os olhos, levantou as mãos e disse: Senhor Deus, eu lhe peço encarecidamente, o Senhor não permita que esse ovo caia no chão. E se isso acontecer, eu gostaria que o Senhor desse um ataque fulminante no coração desse professor, para que ele entenda que o Senhor é comigo. O professor colocou o ovo do lado dele e disse: para lá, estou tirando a sair. Eu quis colocar em jogo a situação, porque ele viu que estava lidando com alguém que tinha princípios. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, Nabucodonosor manda chamar Sadraque, Mesaque e Abednego para intimidá-los, com o objetivo de fazer eles voltarem atrás do seu posicionamento. Só a caráter de informação, os irmãos estão percebendo que eu estou ministrando sempre lendo. É porque depois que eu tive o Covid, eu não consigo mais ministrar sem esboço, sem ler uma coisa. Eu tenho que escrever tudo. Nabucodonosor mandou chamar os meninos. Muitas vezes isso acontece conosco, seja no trabalho, na rua, onde moramos, às vezes até mesmo dentro da parentela, e por incrível que pareça, até dentro da igreja. Situações que são criadas e totalmente preparadas para o objetivo de fazer com que nós venhamos voltar atrás do nosso posicionamento de fidelidade a Deus e dos princípios cristãos. Mas não desista dos princípios. Não negocie sua fidelidade a Deus por causa de regalias ou por causa de confortos momentâneos. É melhor você sofrer por ser fiel a Deus do que passar a eternidade inteira no inferno. Meu Deus, isso aqui é sério, gente. Os meninos que vieram pela primeira vez hoje aqui, eu ainda sou um pregador que fala da existência do inferno, viu? Do céu e do inferno. Existe embaixo dos seus pés aí, ó, a milhares de quilômetros abaixo dos seus pés, está cheio de gente num lugar chamado inferno, gente boa, tá? Mas por que estão lá? Porque negociaram princípios. O inimigo quer tirar você do propósito. Levante sua mão direita e diga assim: eu não vou sair. Não vou sair do propósito que Deus estabeleceu para mim. Deus estabeleceu. O que é
A diferença de chamado e propósito. Chamado é mutável, muda. Hoje você cuida de criança, amanhã você cuida de jovem, depois da manhã você cuida do conjunto de mulheres, depois você está no grupo do som da igreja, depois você está em outras áreas na igreja. Isso é um chamado que você tem. Porque o chamado vem de Deus e termina em você. Agora o propósito vem de Deus, vem até você, abençoa a pessoa que está perto de você, volta para você e volta a Deus. O propósito é aquilo que você vai carregar durante toda a sua vida. 80% das pessoas da igreja não descobriram o propósito. Porque quando ele descobrir o propósito, ele não vai brigar por poço. Ele não vai brigar por posição, não vai brigar por nada na igreja. Ele sabe que ele está nessa terra com um propósito, e o propósito Deus vai concretizar na vida dele mais cedo ou mais tarde. Quem está entendendo isso aqui da glória a Deus? E esses meninos sabiam disso, não vamos nos tocar. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Daniel 3,16. Ou seja, nós não devemos nada para você. O que você acha, o que você pensa da nossa fé é o problema do Senhor. Agora nós estamos aqui na Babilônia, estamos submissos a ti. Só que acima de ti existe um Deus todo-poderoso. Eu estou aqui para obedecê-lo. Quem está entendendo da glória e honra de Jesus? Irmãos, não fique discutindo princípio com pessoas sem princípios. Isso é que é dar pérola aos porcos. Às vezes você está pregando o evangelho para a pessoa que está zombando de você. Seja um exemplo você para elas. Não jogue pérolas aos porcos. Deixa. Deus vai trabalhar na vida dessa pessoa. Deus é perito em transformar porco em ovelha. Só Deus tem esse poder. Transformar suíno em ovelha. Me lembro do irmão de São Paulo, né? Nós estávamos numa ocasião, chamaram ele para orar por mim antes da pregação, ele pegou o microfone e disse: Deus, eu te peço encarecidamente, me transforme em um grande suíno. Aí terminou o culto, perguntava para ele: você sabe o que é suíno? Não, suíno é um animal bonito. Não, suíno é porco, pelo amor de Deus. Está pedindo para Deus transformar você em suíno. Não sabia o que era suíno, tadinho. Glória a Deus. Mas irmãos, não precisa você discutir princípios, tá? Seja você a luz. Agostinho de Hipona, 400 depois de Cristo, em 402 depois de Cristo ele viveu, ele dizia o seguinte: não precisa você ficar apontando as trevas. Eita. Seja luz no meio dela. Quem está entendendo isso aqui? As pessoas vão olhar para você e vão ver que você é uma luz nas trevas. Quem está entendendo da glória de Deus? Vamos lá para o horário que eu quero terminar 9h30. Em terceiro lugar, a fornalha expõe a nossa fé em Deus. Em continuidade a resposta, os 3 jovens deram a Nabucodonosor: veja, eis que o nosso Deus a quem servimos é que Ele nos pode livrar, e Ele nos livrará do fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei. Em outras palavras, o que eles estavam dizendo era basicamente o seguinte: se Deus me livrar, Ele continuará sendo Deus, e se Ele não me livrar, Ele vai continuar sendo Deus. Deixa eu trazer isso para vocês aqui. Seja um crente dessa forma. Se Deus abrir as portas para você, Ele é Deus. Se Deus não abrir a porta, Ele é Deus. Se Deus curar a enfermidade, Ele é Deus. E se Deus não curar a sua enfermidade, Ele continuará sendo Deus. Sabe por quê? Olhe em todos. Ele diz aquele menino que faz aquelas pegadinhas: olhe na bolota dos meus olhos agora. E presta atenção nisso aqui. Se você passar a tua vida neste mundo e não der glória a Deus, Deus continuará sendo Deus. Se você não, enquanto nós estamos aqui pensando se vamos glorificar Deus, tem milhões e trilhões e quaquilhões, sextilhões de estrelas que estão glorificando a Deus exatamente agora. A baleia está lá no mar glorificando a Deus agora. Os anjos, arcanjos, querubim, serafim, trono e potestade está glorificando a Deus agora. A Bíblia chega a dizer que até os inimigos de Deus estão glorificando a Ele. Quem está entendendo isso aqui é da glória em nome do Senhor Jesus? Então, dar glória a Deus, irmãos. Eu não dou glória a Deus. Dar glória a Deus é uma obrigação do crente. Por quê? Porque todos os benefícios que você recebeu. Quem tomou decisões importantes hoje aí? Levante as mãos. Quantas decisões mais ou menos você tomou para chegar aqui esta noite? Alguém saberia me dizer? Segundo a ciência, mais ou menos 320 decisões você tomou só hoje. Quem levantou da cama? Quem levantou da cama aí? Decisão: quem escovou os dentes? Decisão: quem amarrou o tênis? Decisão: quem almoçou? Decisão: quem foi para o trabalho? Decisão, decisão e decisão, 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 decisão. E em todas elas Deus estava presente. Que estreito, né?
mas é isso, a fornalha expõe a nossa fé em Deus. A fé desses 3 jovens não estava firmada naquilo que Deus poderia fazer, mas naquilo que Deus é. A fé em Deus nos faz ter ousadia para enfrentar os obstáculos e as provações. Enquanto minha fé estiver em Deus, nada, absolutamente nada poderá nos parar, nada. Veja, irmãos, que Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39, ele diz: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O cara era crente de verdade, rapaz. Aleluia. Subiu, sou crente. Desceu, sou crente. Dinheiro na conta, sou crente. R$2,18 na conta, crente. Sapato cromo alemão, crente. Sapato furado com a sacola do Carrefour dentro, crente. É isso que Deus está procurando em nós, cristão, independentemente da situação. Pastor, Deus enriquece? Enriquece. Mas e se ele não enriquecer? Continue sendo crente. Amém? Silêncio, glória a Deus, está passando lá fora agora. 4º lugar, a fornalha aumenta o nosso nível de intimidade com Deus. Quem quer ter intimidade com Deus aqui? Intimidade. Já viu aqueles, provavelmente você já deve ter visto algum filme, uma cena onde alguém estava pegando fogo. O mais comum nesse cenário é a pessoa começar a gritar e se debater ou entrar em desespero. Porém, quando o cristão é lançado na fornalha, por causa da obediência a Deus, ele não entra em desespero. Ele não começa a gritar de pavor ou perde o equilíbrio, mas ele começa a viver e a experimentar um nível maior de intimidade com Deus. Sabe por quê? Porque ele não entra na fornalha sozinho, Jesus entra com ele. Aleluia. Pastor Daniel, o senhor já passou por fornalhas na sua vida? Você tem tempo para ouvir? Eu conto você aqui depois do culto. Teve um momento que eu olhei e falei: não há mais saída. Sabe quando você vê o céu de dentro de um poço? Um dia um irmão olhou para mim e disse assim: Deus está mandando dizer, pastor, que o senhor tem que descer. Eu falei: só se eu cavucar agora. Não tem para onde ir mais. Estava numa situação que não tinha para onde ir mais. Ele apareceu do lado dizendo: eu tenho que descer. Eu pó na terra. Ele enfatiza o pó, sabe? Pó. Eu olhei para ele assim, com o olho cheio de lágrimas. Tinha passado 1h30 orando antes de chegar. Eu cheio de lágrimas, olhei para ele e falei assim: irmão, só se eu cavucar. Tem que ir mais, não pode, não. Glória a Deus. 3 dias depois eu estava fora do poço. 3 dias depois. Às vezes o milagre que você está precisando vai acontecer amanhã antes das 10 da manhã. Eu vou creio. sentir que isso aqui foi uma profecia que eu entreguei. Amanhã antes das 10 da manhã tu vai testemunhar um milagre. Quem está entendendo? Diga assim: Senhor, se tu me der aquele milagre financeiro, eu farei um pix. Pastor Daniel acabou de falar, hein? Aleluia. Estou feliz, gente. Vê se todo mundo está contente hoje. Sou eu. E o deserto, pastor, está gostoso. Estou aproveitando dele. O espaço dele. Irmão, eu sou pregador de evangelho, você também é. Presta atenção. Toda vez que você vê um pregador, o pastor pregando essas coisas, ore por ele, porque a fornalha está grande também. A fornalha aumenta o nosso nível de intimidade com Deus. Uma coisa, irmãos, é você ir na casa de alguém e tomar um café. Outra coisa é você saber o que aquela pessoa gosta de comer. Quando você está pegando intimidade com uma pessoa, você descobre o aniversário dela, a cor que ela gosta. Né, Fabrício? A cor que ela gosta, perfume. Não sou enjoado, qualquer um, aniversário de 19 de setembro. Mas aqui. Aleluia. Você vai pegando intimidade com a pessoa. Intimidade com Deus é a mesma coisa. Uma coisa é você dirigir um carro sem habilitação. Outra coisa é você fazer a habilitação e dirigir o carro. Uma coisa é você dirigir um carro sem habilitação sozinho. Outra coisa é o instrutor sentado contigo. Quem está entendendo isso aqui? Uma coisa é você falar de Jesus.
Outra coisa é acontecer como aconteceu hoje pela manhã, eu acordar com o hálito de Jesus no meu rosto. Essa é outra coisa diferente. O Senhor está me falando aqui esta noite que essa luta que você está passando, que Ele permitiu na sua vida, vai trazer intimidade dele para contigo. Você será íntimo de Deus a partir dessa luta. Quem está entendendo o que eu estou pregando esta noite para a glória de Deus? Íntimo. Aleluia. Estava viajando uma vez, minha esposa e eu. A Samara era bem de colo ainda. Estava minha esposa e eu e a Samara menos. O outro menino não estava. E minha esposa sentada lá atrás, não tinha ninguém no carona. 3 horas da manhã, uma blitz, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, não, dava fechada bem. E o cara já jogou lanterna no meu rosto assim, eu como sou bobo, já acendia luz interna, baixei os vidros, mão no volante, segurança. Quando eu vou me aproximando do camarada, ele olhou para mim, bem nos meus olhos assim, dentro do carro, e olhou para o banco do carona. Foi ou não foi, pastor Jaqueline? Olhou bem no banco do carona, deu um passo para trás, jogou o fuzilzinho para trás, continência e disse: pode ser de viagem, senhor. Obrigado, o general está aqui. O general está dentro do carro conosco. Quem está entendendo isso aqui da glória de Deus? Outro dia os irmãos buzinando atrás, né, pastor Jaqueline? Buzina, bem. Eu falei: que esse camarada doido, buzinando. Parei, o carro está acontecendo, irmão. Não, teu carro está pegando fogo, pastor. Eu olhei para cadê fogo? Não tinha fogo nenhum. Eles olhavam para o nosso carro, tinha uma coluna de fogo em cima do carro. Glória a Deus. Sabe que isso é intimidade com o Senhor no meio da fornalha. Quem está entendendo da glória em nome de Jesus? Alguns de vocês terão experiências profundas com Deus. Nós vamos descobrir que os anjos são reais. Quinto lugar, outra revelação aqui na fornalha. Aquilo que veio para te matar, Deus vai transformar em bênção. O diabo diz: vai morrer, você vai sair mais vitorioso lá na frente. Aleluia! Versículo 23 revela que esses 3 jovens foram atados, amarrados, antes de serem lançados. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Agora presta atenção, quem já fez churrasco aqui? Depois que você faz o churrasco, você cheirou a tua roupa? Você viu o cheiro que fica? Cheiro de fumaça, cheiro de carne assada, um negócio. A Bíblia diz que esses meninos foram jogar dentro do fogo, atados. Deus usou o fogo para desatar, queimou a cordinha na mão dele. E a Bíblia diz que nem cheiro de fumaça tinha no cabelo dos meninos. Oh, glória. Você não entendeu nada. Aleluia. Você já foi jogado no fogo uma vez, aconteceu contigo isso. Mas esses 3 meninos aqui foram lançados na fornalha e nem cheiro de fumaça tinha no corpo deles. Esse é o Deus que nós servimos. 3 pessoas pensando agora, 2 pessoas um pouco antes, e uma estava pensando agora no último segundo. Mas isso aí é lenda para você que não crê em Deus. Isso aqui não é lenda, isso aqui é realidade, isso aqui aconteceu. Oh glória, irmão, vou profetizar olhando nos teus olhos. Essa fornalha que você está passando não vai te matar. Deus vai te honrar no meio da fornalha. Quem está entendendo isso aqui na glória de Deus? Deus vai te honrar no meio dessa fornalha. Oh glória, aleluia. Sexto e penúltimo lugar, a fornalha revela a todos que Deus está com você. Daniel 3, 24, 25. Então o rei Nabucodonosor se levantou depressa e falou, dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu então dizendo: eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Sabe o que o teu inimigo vai falar depois? Seja Satanás, aquelas pessoas que não gostam de você, eles vão olhar para você e vão dizer: eu não sei como você chegou aqui, mas foi providência divina para eu ter chegado. Aleluia. Está entendendo, Paulo? Está entendendo, pastor Edson? Glória a Deus. O senhor está com esse bigode delegado, deixar buscado pelo fogo de Deus. Fica tranquilo, viu? A fornalha não vai causar espanto em você, mas vai causar espanto nos seus inimigos. A fornalha revela aos seus inimigos que Deus está com você. Nabucodonosor vai ter que reconhecer a autoridade do Deus Todo-Poderoso. Até aquela pessoa na empresa vai olhar para você e vai dizer: que
promoção que tu recebeu, hein? Eu tenho 30 anos de empresa, não tive essa promoção, tem 5 anos nessa promoção. É Deus te honrando na fornalha. Quem está entendendo da glória a Deus? 7º e último lugar para irmos para casa. Última revelação da fornalha. A fornalha não vai te queimar, ela vai te promover. Diga para 3 irmãos: a fornalha não vai te matar, ela vai te promover. Aleluia. Daniel 3:27. Reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores, os conselheiros do rei, e contemplando esses 3 jovens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre seus corpos. Nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. O fogo não tem poder para te queimar. Não vai sair daqui e acender o fogo lá na casa do cama assim. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando simbolicamente. O fogo da aprovação, também Deus queria te livrar do fogo, Ele livra também. Não vai te queimar. A fornalha de fogo vai te promover. É que a gente fala às vezes essas coisas, tem gente que vai fazer teste depois. Pelo amor de Deus, gente, acorda aí. Vigia. Uma vez um pastor falou com uma irmã, o marido não queria se converter, o pastor disse: dê Bíblia para ele. Ele colocou a folha da Bíblia no feijão, no bolo, cozinhou lá, misturou, comendo, eu estou dando Bíblia, não está resolvendo. Não é esse tipo de coisa que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que essa fornalha financeira, espiritual, sentimental, familiar que você está passando, não vai te matar. Deus vai promover você dentro dela. Amém, irmãos? Quem entendeu, diga amém. Podemos concluir então que a obediência a Deus costuma ter um preço, e que nem todos estão dispostos a pagar esse preço. Mas entendemos que estar na fornalha não é sinônimo de derrota, mas estar na fornalha é apenas um processo que nos levará a lugares altos. A fornalha tem o poder de revelar para o mundo aquilo que nós já sabemos, que Deus está conosco. Posicione-se em pé, vamos orar pela campanha. Aleluia. Vamos fazer a última oração aqui na frente do altar, todos juntos, vamos orar na campanha. Tem o louvor da campanha aí, nós vamos estar clamando a Deus nesse momento, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Pode vir, querido, pode vir, vamos orar, vamos clamar a Deus aqui. Pastor, eu não estou na fornalha.